Boa tarde a todos. Desculpa pelo áudio desligado, mas recomeçando, né? Eu sou Wilson Melo, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Eu, é, eu agradeço a presença de todos, em nome da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e dou boas-vindas a todos os participantes e ouvintes desse nosso webinar, que traz como tema a ciência, a tecnologia e inovação no novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Este é o segundo de uma série de webinars produzidos pela ANA, em parceria aqui com o MDR. O objetivo é realmente propor conteúdos para o processo de elaboração do PNRH, né? Justamente o novo PNRH está sendo elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com a ANA, né, e em articulação com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e o horizonte temporal de 2022 a 2040. Né? Então, a gente preza por uma metodologia participativa, uma estratégia participativa, envolvendo os diversos setores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, e interessados da agenda de água em todo o país. O processo prevê momentos de discussões regionais, setoriais e temáticas, consultas públicas online, dentre outros momentos, webinars como esse que a gente está desenvolvendo no momento, para subsidiar o documento final que vai ser apreciado no Conselho em dezembro de 2021, conforme o nosso cronograma. Né? Para nós, ciência, tecnologia e inovação são temas estratégicos para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos e o próprio aprimoramento da gestão, né, dos recursos hídricos e do uso racional e eficiente da água, para o atendimento das diversas demandas setoriais. Então, por isso a importância dessa temática tratada no nosso webinar de hoje. Eu destaco que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, neste processo, ele tem, dentro das suas competências, o estabelecimento das diretrizes complementares, né, para a implementação da política, e instrumentos para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O CRNH, então, conta com uma importante câmara técnica dedicada a analisar e propor diretrizes para a melhoria dos métodos e das tecnologias para uso sustentável, né, dos recursos hídricos, o que vocês irão conhecer um pouco nas falas dos nossos convidados hoje. Então, eu quero aqui agradecer a presença que atenderam o nosso convite para participar desse webinar, começando aqui pelo professor Jefferson Nascimento, presidente, inclusive, da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia do CNRH, e também coordenador-geral da Rede Profiágua. Obrigado, professor. Agradeço também a professora Ivonilde Medeiros, da Universidade Federal da Bahia, importante colaboradora aqui, representando a academia, né, no espaço colegiado do SINGRE. Agradeço ao analista de infraestrutura, Alexandre Saia, né, que integra aqui a nossa equipe do departamento, que coordena a temática de dessalinização de águas e o programa Água Doce. Né. Também agradeço muito a participação do Irani, também da nossa equipe, que vai fazer a moderação do nosso debate. Né. Por fim, agradeço ao Sérgio R. Moraes, superintendente de planejamento de recursos hídricos da ANA, que compartilha comigo agora a fala de abertura deste evento. Então, eu desejo a todos um webinar muito produtivo, que nós possamos extrair desse evento o máximo de aprimoramento para o desenvolvimento da nossa política, né, por meio do seu principal instrumento, né, que é justamente o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, é isso, eu agradeço a todos os participantes e aos ouvintes do nosso webinar e passo a palavra para o doutor Sérgio. Obrigado. Obrigado, Wilson. Bom, o doutor foi muita gentileza sua, né? Bom, gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, né? Estou chamando de espaço, né? Porque o webinar de capacitação nesse horário, né, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, né, já se tornou realmente um espaço de discussão de diversos temas aí importantes para a gestão de recursos hídricos no nosso país, né, e como o Wilson bem colocou no início, né, nós estamos inaugurando aí, desde a semana passada, esse é o segundo webinar, né, um espaço, né, uma série aí de 4 webinars que vão estar dedicados, né, dentro do processo de construção participativa do novo
Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mas que coordenam um processo que é muito mais amplo, né? O objetivo aí do primeiro webinar, ele tratou justamente, né, da questão da participação, da capacitação e da educação ambiental, né? Eu acho que é uma temática aí muito relevante, né, para que a gente lide, né? Um dos desafios da nossa gestão é justamente a assimetria da informação, né, e como que a gente garante, né, para que tenhamos um processo efetivamente participativo, como é que a gente garante, né, que o conhecimento, né, que os temas relacionados a essa nossa agenda da água sejam de amplo conhecimento. E agora, né, nesse segundo webinar, a gente já vai para uma temática, né, como foi colocado aí pelo Wilson, para uma temática jamais também muito importante e jamais aplicada, né, quando nós estamos falando aí de ciência, tecnologia e inovação, né, e não por acaso, né, e queria saudar aí também aos nossos colegas debatedores, e sejam muito bem-vindos, e não por acaso foram selecionados aí muito a dedo, né, o Alexandre, né, com toda a sua experiência, colega do MDR, né, e já com uma abordagem, né, Alexandre, aí da inovação na prática, né, ou seja, daquela tecnologia aplicada para a nossa realidade país, né, e quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, tem uma série de ações que se complementam, né, para que a gente possa lidar com as diferentes realidades, seja do ponto de vista da disponibilidade hídrica, seja do ponto de vista da qualidade da água, né, e o Alexandre certamente aí com toda a sua experiência vai poder trazer esse aspecto que é tão importante, né. O professor Jefferson, tenho certeza aí que muitos que estão nos acompanhando conhecem, né, e aí nessa liderança do Prof. Água, né, e a importância, né, Jefferson, assim, da proximidade com a academia, né, ou seja, nós temos uma parceria bem sucedida, particularmente na ANA, né, nós temos cada vez mais buscado, né, para as diferentes situações, não só na capacitação, mas para a realização de estudos em conjunto, para que a gente pense nos problemas, nas metodologias e trabalhe juntos, né, as soluções, né, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, né, sem ciência, sem tecnologia, não temos uma tomada de decisão adequada, né, então é importante aí a participação e, sem dúvida, toda a experiência aí acumulada aí nesses anos todos, né, o professor Jefferson aí vai poder tratar nesse debate. E professor Ivonilde, né, nos conhecemos aí há vários anos, né, desde do início até da minha trajetória na Agência Nacional de Águas, em 2003, né, começando aí os debates na Bacia do São Francisco e depois outros mais, né, que se somam aí à realidade, né, e além da sua experiência acadêmica, né, toda a participação ativa no Comitê do São Francisco, principalmente, né, mas traz, né, Ivonilde, eu tenho certeza, essa ponte, né, entre a academia, a ciência, a tecnologia com a gestão de recursos hídricos que vivenciamos na prática, na realidade dos comitês, né, e como que a gente traduz, né, todo esse conhecimento e esse avanço, né, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da sua aplicação na inovação, na prática, né? Então, tenho certeza aí que será um debate muito proveitoso, né, tendo como missão, né, como objetivo, que a gente inicie aí a construção das diretrizes no tema para o nosso novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Acho que a gente não poderia estar aí em melhor companhia, e tenho convicção e certeza também aí que o meu colega Irani, que eu já estou aqui na sequência passando a palavra, aí será um excelente moderador e conseguirá extrair aí dos nossos convidados a melhor informação e conduzirá aí as perguntas que surgirão de uma maneira aí que a gente possa aproveitar esse momento. Então, mais uma vez, obrigado a todos e seguimos aí
trajetória de construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Até mais, gente. Obrigado. Ok. Muito boa tarde a cada uma, a cada um. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao 28º webinar de capacitação da ANA, hoje, 5 de novembro de 2020, no tema Ciência, Tecnologia e Inovação no novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. O evento é resultado de uma parceria entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, a MDR, e eu sou Irani Braga Ramos, engenheiro civil, especialista em infraestrutura sênior da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do MDR, e vou fazer a moderação desse evento. Para isso, nós temos 3 debatedores convidados. O professor Jefferson Nascimento, engenheiro civil, com mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento, foi presidente da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e atualmente preside a Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia do CNRH. É o coordenador-geral do Prof. Água, o mestrado profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, e ocupa a presidência do Comitê de Bacia do Rio São José dos Dourados, em São Paulo. Muito obrigado pela presença, professor. A professora Ivonilde Medeiros é engenheira civil, mestre e doutora em hidráulica e saneamento, é professora da Universidade Federal da Bahia, atuando no Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica, onde coordena o curso de especialização em segurança de barragens. Também coordena o polo da UFBA, da rede Prof. Água, e é membro titular do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Muito bem-vinda, professora. E, por fim, o senhor Alexandre Saia, que é engenheiro civil e é analista de infraestrutura aqui do governo federal, que está à frente da coordenação de dessalinização de água da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do MDR e que representa o Ministério na Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia do CNRH. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pela presença dos 3. E um aviso ao público, né? O nosso evento terá duração de 90 minutos, 1h30, até as 18h30, e será no formato de um bate-papo agradável e produtivo com os nossos convidados, abordando questões relevantes sobre o nosso tema proposto. A audiência pode e deve enviar perguntas pelo chat. O chat está disponível aí, pode ser encontrado na tela dos aplicativos onde vocês estão, e ele já está aberto. Eu, com o apoio da equipe de suporte, a quem desde já eu agradeço, vou remeter as perguntas aos debatedores. E, por favor, se possível, aqueles que forem formular perguntas, ao formular, já as enderecem, se for o caso. Muito obrigado. Bom, desde 2006, o Brasil conta com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com horizonte temporal até 2020, que foi prorrogado excepcionalmente até 2021, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E estamos no último ciclo de implementação desse plano. E no momento de formulação, e desde o momento da sua formulação para cá, muita coisa mudou. Tivemos grandes avanços na gestão de recursos hídricos, enfrentamos muitos desafios para conciliar os diversos usos da água e enfrentar os efeitos de crises hídricas em várias regiões do país, e culminamos numa grande pandemia, né? Nesse momento da formulação do nosso novo plano, é importante buscarmos entender o papel e quais desafios a ciência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação poderão e deverão ter no ciclo 2022-2040 do novo plano. Assim, para iniciar o debate, eu convido o professor Jefferson. Professor, por favor,
a palavra é sua para esse primeiro pronunciamento. Bem, estão me vendo e me ouvindo bem? Espero que sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, formulado pela Agência Nacional de Água e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Agradecer a presença de todos os participantes que estão presentes aqui, né, colegas, né, o webinar, a professora Ivonilde, o Alexandre, né, o Sérgio também, que, né, apresentou no início, o nosso diretor, né, o Wilson, e dizer da nossa imensa satisfação, né, de estarmos aqui mostrando um pouco dessa questão de educação, ciência e tecnologia, né, dentro desse padrão que nós temos atualmente e também dessa tentativa de integração com a sociedade, né, a academia, a sociedade, os comitês de bacia, nessa tripartite, né, tentando realmente melhorar e tentando, mais do que tudo, resolver problemas que existem a respeito de recursos hídricos nesse país, né? Então, muito bem colocado inicialmente aí pelo Sérgio, essa questão de termos o Alexandre, de termos a professora, né, que é integradora dentro de uma grande bacia que integra esse país, que é o São Francisco, né, para a gente poder vislumbrar, né, no próximo plano, metas e reais ações para nós melhorarmos essas condições no nosso meio. Então, agradeço imensamente, né? E, dentro disso, vamos tentar colaborar aqui, mostrando algumas situações que já existem dentro de pesquisa e ciência e tecnologia, que já estão há muito tempo sendo desenvolvidas, não só no Profiágua, mas na academia e também nas organizações técnicas de ensino e pesquisa no país. Muito obrigado. Professor, antes até de passar para a professora Ivonilde, deixe-me perguntar, a partir da sua experiência na coordenação da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia, a qual compete analisar e propor diretrizes, ações, estudos e pesquisas para a melhoria dos métodos e das tecnologias para o uso sustentável dos recursos hídricos? O senhor poderia nos falar alguma coisa sobre como o novo plano e o CNRH poderão contribuir para aperfeiçoar a gestão e os diversos usos da água? Olá. Bem, perfeitamente. Acho muito boa e pertinente essa sua questão, né? Sempre nós tentamos ajudar de forma sobremaneira essa questão da gestão dos recursos hídricos no país, né? Essa Câmara já se debruçou durante vários anos, né? O Alexandre sabe disso, né? Na questão do uso racional e reuso. Hoje nós nos debruçamos também na questão de segurança de barragens, né? Por quê? Porque isso tudo faz parte da nova e sempre atuante meta que nós temos, que é a melhoria dos recursos hídricos como um todo. Um país desse tamanho, né, com essa magnitude de problemas, né, também necessita de soluções que sejam contemporâneas, né? Nós temos a engenharia, mas dentro disso, não só a engenharia vai resolver esses problemas, né? Você tem que também pensar em outras formas de agregar. E para isso nós temos que ouvir, né? Acredito, sinceramente, que dentro do que já foi discutido no passado e está sendo discutido no presente, nós tenhamos grandes chances de uma implementação real de melhorias dentro desse plano. É que a sociedade realmente tenha, certo, uma situação de melhor convivência com os problemas que existem, principalmente em crises hídricas, né? Uma das coisas que a gente sempre colocou, né, e é muito bom e pertinente essa sua questão, é colocar tecnologias realmente novas e sejam fabricadas, sejam feitas, né, desenvolvidas pela academia, pela indústria nacional dentro dessa situação, tá? Compete a nós realmente termos, né, vanguardismo nessas empreitadas, tá? Então, a Câmara Técnica, eu entrei lá há muito tempo, 2009, como suplente, e hoje estamos como coordenador, né? Ela tem esse intuito, tá? Não só essa Câmara, como outras câmaras também, a Câmara do Plano, né? Integrar
sociedade, integrar a academia, integrar todos que fazem parte e desejam a melhoria dos recursos hídricos nesse país. Muito obrigado, professor. Eu vou passar agora para a professora Ivanilde, assim como o professor Jefferson fez uma pequena abertura, eu pediria que a senhora já fizesse uma pequena abertura e já emendasse num assunto. Professora, considerando a sua atuação acadêmica em estreita colaboração com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, gostaria de ouvir a sua visão sobre o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, como ele poderá contribuir para ampliar a base atual do conhecimento no campo dos recursos hídricos. Professora, por favor. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar participando desse webinar. Eu assisto a todos, sou uma fã dos webinars. Eu faço link sempre para os meus alunos, para que eles assistam. Acho que é uma grande oportunidade de aprendizado. E é uma grande oportunidade de também estar, de alguma forma, contribuindo para o novo Plano Nacional. Eu participei, Sérgio era pequenininho ainda, né? 2003, eu participei da elaboração do primeiro plano. Nós tínhamos acabado de participar da elaboração do plano da Bacia do São Francisco, na sua primeira versão, 2004 a 2013, e naquela época eu já estava como secretário executivo, alguma coisa já próximo, não estava, mas estava quase chegando a secretária executiva do Comitê do São Francisco. E aí participei também do Plano Nacional. Naquela época foram divididos em 12 unidades regionais, e o São Francisco era uma das regiões de abrangência do plano, e formamos uma comissão. Foi uma experiência muito gratificante e muito interessante de participar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de estar, de alguma forma, participando nesse webinar, e espero que possa, de alguma forma, também contribuir mais. Aí, quando você pergunta qual a... Vou até rever um pouquinho a pergunta, né? Considerando qual a colaboração estreita entre o sistema e o plano, né? E a academia, né? Eu digo assim, que o Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele envolve vários desafios, né? Então, são desafios que vão desde a organização da sociedade, se falou tanto aqui no webinar passado, de governança, né? De necessidade de capacitação, de participação da sociedade. E quando a gente fala a sociedade tem diferentes estruturas, níveis diferentes, em todos os aspectos. Isso exige um conhecimento científico, um conhecimento tecnológico em diferentes áreas, e esse conhecimento exige novas metodologias, envolve também conhecimento de inovações em diversas áreas. Nós temos um país com a dimensão continental, e o que torna bastante peculiar. Uma das características marcantes no nosso país, eu vejo isso de dentro da Bacia do São Francisco, uma bacia também de dimensões bastante, assim, de forma muito desafiadora, é que as desigualdades são muito grandes a serem enfrentadas, né? São desigualdades que vão desde as características fisiográficas, mas principalmente desigualdades em termos de conhecimento, em termos de oportunidades, diferenças socioeconômicas e, principalmente, diferenças mesmo dentro do aspecto econômico, essas diferenças dos diversos níveis econômicos num país que nós temos uma diferença muito grande quando olhamos o semiárido, desenvolvimento tecnológico e econômico de semiárido, de países mais, ou de estados mais a sudeste. A grande diferença também que torna um desafio nesse plano é tratar da dupla dominialidade. Isso continua sendo um grande desafio, porque aí vem as diferenças políticas e administrativas que envolvem a elaboração de um plano. Então, de fato, os desafios são muitos. Mas a gente está dentro da academia, e desafio e academia, para a gente, é o que alimenta a pesquisa.
o que a gente chama de, o que se normalmente chama de desafio se torna problema de pesquisa. E se temos um bom problema de pesquisa, né, se temos um problema desafiador, esse problema vai gerar objetivos bastante, vão definir os nossos objetivos, os objetivos de pesquisa, que nós chamamos objetivos gerais, objetivos específicos. Esses objetivos, com base no conhecimento, num referencial teórico muito consistente e atualizado, esse referencial vai definir metodologias, e essas metodologias vão nos levar a resultados, a soluções dos problemas, né? Então, é esse ciclo que a academia transforma em oportunidade o desafio, aí que também vai significar o nosso papel dentro da elaboração de um plano. Aí que vai dizer qual é o papel da academia enquanto o ente do sistema, enquanto sociedade civil, e isso vai dar a oportunidade da academia, dos professores, dos alunos, dos pesquisadores, de participar e de se fazer representante dentro da elaboração do plano, e é o que vai nos mover, né? É esse desafio, é essa motivação que alimenta a academia e que é essa integração, né, entre a academia. Os comitês de bacia têm um papel fundamental nisso, né? Porque nós temos aí os dois mundos que se integram. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais tarde, mas eu vou parar por aqui, por enquanto. Obrigado, professor. Bom, agora convido o Alexandre a se juntar a nós. Aí, Alexandre, por favor, faça uso da palavra para uma rápida apresentação. E já vou deixar uma pergunta também no seu colo, para que você nos anime com a sua resposta. Bom, a partir da sua experiência em políticas públicas no governo federal, no tema de acesso à água, eu gostaria que você nos falasse a respeito de como as tecnologias já existentes para o uso racional e o reuso de água podem contribuir para ampliar a matriz hídrica do Brasil, trazendo novas alternativas de oferta de água para os diversos usos. Por favor, Alexandre, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui hoje, e dizer do privilégio que eu tenho, né, de estar trabalhando aí diretamente na construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Como servidor aqui da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, nesse departamento, trabalhando aqui ao lado da Adriana Lustosa, aqui na coordenação geral do Plano Nacional de Recursos Hídricos, então a gente pode contribuir no dia a dia. Isso é realmente um grande privilégio e é um marco na carreira da gente. Bom, Irani, a nossa participação aqui, né, a nossa proposta é trazer a experiência mesmo que nós temos com essas novas tecnologias, né? Essas tecnologias que fogem aí um pouco do sistema tradicional, sistema padrão de tratamento de água, né, que a gente conhece, e como elas realmente podem representar uma possibilidade, né, de diversificação dessa matriz hídrica, né? Essas tecnologias, hoje, eu trago o exemplo aqui da dessalinização na região semiárida, que é o programa Água Doce. Ela tornou possível, né, a gente explorar uma fonte hídrica que estava abandonada praticamente, que são os poços perfurados e abandonados nessa região, né, na região do Cristalino, né, essa região que tem aí 1 milhão de quilômetros quadrados. Eu gosto de falar que são 70 estados de Israel que cabem nessa região, são 10 estados da federação e centenas de milhares de poços perfurados e abandonados em função das características físico-químicas dessa água, né? As águas salobras, salinas, que não tinham aproveitamento. Então, a tecnologia de dessalinização, a tecnologia de membranas, né, tornou possível você aproveitar essa fonte hídrica, e hoje nós estamos aí atendendo, né, aproximadamente mais de 300 mil pessoas, né? Parece que não é um número expressivo, mas a gente está falando isso da zona rural, né? Comunidades rurais isoladas nessa região, né? Então, isso tem um impacto muito grande. Então, como que essas tecnologias podem contribuir, né?
A dessalinização. É só a gente verificar essa costa, né, brasileira, mais de 7 mil quilômetros de costa, e ao longo dessa costa, os vários municípios, o próprio Atlas de abastecimento da ANA aí já demonstra várias grandes cidades, né, com problemas de abastecimento, problemas para encontrar uma nova fonte hídrica. E a água do mar se apresenta como um grande manancial, né? No mundo todo, essa tecnologia de dessalinização já vem sendo utilizada, né, nos países, claro, de maior escassez hídrica. Ela já é utilizada em larga escala, Arábia Saudita, Israel, na Austrália. E o Brasil tem que aproveitar esse manancial. A construção, o novo plano, se ele quer estabelecer essas diretrizes, né, programas, né, e diversificar essa matriz hídrica, então a água do mar, que no Brasil o uso como abastecimento público, esse uso é incipiente, essas tecnologias vão permitir, né? E isso vai permitir atender essas grandes cidades da região costeira. Ao mesmo tempo que vai permitir o aproveitamento dessa água subterrânea nessa região do semiárido e em todo o país, né? E não podendo deixar de dizer como essa tecnologia de membranas vai permitir o reuso da água, né? E também o uso ainda é pouco utilizado no Brasil. A gente sabe que, em função até da falta de uma regulamentação a nível nacional, em que pese as resoluções do Conselho Nacional, mas o reuso está aí, né? A indústria está ávida por essa água de reuso, por utilizar essa tecnologia, e as membranas vão facilitar muito, principalmente nas grandes cidades, né? Isso já vem acontecendo em São Paulo, em Fortaleza, o reuso para fins industriais, e, claro, o reuso também nas instalações prediais, para que a gente tenha mais essa fonte hídrica. Então, a nossa matriz é essa. Nós temos água superficial, nós temos água subterrânea, água de chuva, e vamos passar a ter água de reuso e água do mar também, utilizando essa tecnologia de membranas, né? Essa é isso que a gente quer deixar de contribuição para a construção do novo plano. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu fico muito feliz que a gente já está recebendo perguntas aqui no chat do nosso público. Eu vou fazer mais uma sequência aqui de conversa para a gente aquecer o debate e depois vou ingressar nas perguntas do público. E, nesse sentido, professor Jefferson, por favor, aproveitando a sua presença aqui como coordenador geral do Prof. Água, do mestrado profissional da Rede Nacional de Gestão de Regulação de Recursos Hídricos, fale um pouco para a gente sobre essa experiência e a importância da colaboração do poder público, da academia e dos comitês de bacia para o incentivo e a inovação e ao desenvolvimento tecnológico no âmbito da política e do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Por favor, professor. Bem, muito obrigado mais uma vez, né, pela pergunta, e eu achei muito interessante, né, as colocações tanto da professora Ivonilde como também do Alexandre, né, com relação a tanto comitê de bacia, sociedade, mas também a tecnologias que estão sendo colocadas para diferentes fins e diferentes situações da sociedade, né. Com relação ao Prof. Água e essa integração, o Prof. Água, né, é um mantra, já que a gente coloca, ele demorou muito para nascer, né, 9 anos. Né, mas quando ele nasceu com um ímpeto muito forte. Né? Nós chegamos a ter, em determinado ano, mais de 800 candidatos para 200 vagas. Quer dizer, existe uma demanda reprimida por pessoas que querem realmente voltar à academia, mas não simplesmente para fazer uma tese, uma dissertação que vai ser engavetada, mas para resolver problemas reais que a sociedade enfrenta, para resolver realmente coisas como uma falta de drenagem, uma drenagem mal feita, uma gestão mal feita em determinado lugar ou um rincão desse país. Né? O mestrado profissional, ele abriu com 6 universidades apenas. Né? Era uma experiência que a gente estava ainda tentando colocar. Depois, em 2018, ele foi para 14 universidades. Hoje ele permeia as 5 regiões do país. Hoje ele já formou mais de 180 pessoas. E são pessoas que não estão
diretamente ligadas à engenharia, às ciências biológicas. Nós temos uma pleiade enorme de diferentes ações e de diferentes pensamentos, que mais ou menos vai ao encontro do que você falou, Irã, né? Que a água ela vai sendo uma coisa mais abrangente, não simplesmente, eu vou ter que resolver o problema e só aquela e única forma de resolver. Nós temos várias formas de resolver. Nós temos várias formas também de enxergar esses problemas. Então, por exemplo, forçou, né, a professora Ivanildo está aqui, que não vai me desmentir, forçou a gente a sair da nossa zona de conforto. Tá? Nós orientávamos simplesmente naquilo que nós sabíamos e dominávamos perfeitamente. Trouxeram para nós novas perspectivas, novas dinâmicas. E isso foi aliado a quê? A um apoio da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, com os seus técnicos, que fomentaram também essa situação. Por quê? Porque o Profiágua, ele une a academia à sociedade, né? Com praticamente 75% dos nossos alunos são profissionais que estão trabalhando tanto em empresas públicas quanto em privadas, como também os técnicos da agência, que nos auxiliam avaliando esses projetos, antes deles serem defendidos, antes deles serem concluídos. E existem produtos que vão desde aplicativos para celular, até cartilhas para pessoas que não sabem ler, mas que vão ter aquela noção, certo? Com uma cultura popular similar à que está aí atrás de você, Irani, certo? Uma cultura popular que está enraizada nessas pessoas, que pode ser disseminada. Outra coisa que é muito importante, nós nos afastamos um pouco dessa nossa visão colonial, né, de só olhar para o mar. O Profiágua hoje ele está em Ji-Paraná, ele não está em Porto Velho, ele está em uma cidade chamada Sumé, de 20 mil habitantes, tá? No sertão da Paraíba. Isso é muito importante. E você tem uma ideia, essas pessoas elas não são somente da Paraíba, não são somente da Bahia que vão fazer, elas são do Nordeste inteiro. Eu tenho hoje pessoas que saem do Piauí e vão para Recife, pessoas que saem do Ceará e vão para Paraíba, pessoas que saem de Brasília e vão para o Rio Grande do Sul. Então, a gente está realmente integrando esse país, né? Tem uma coisa que eu sempre cito, né, que é um aluno que já defendeu, né, ele saiu de Brasília, do Tribunal de Contas da União, ele saiu de Brasília e foi fazer um mestrado para analisar a questão toda de aproveitamento da água da Serra do Mar, no litoral norte de São Paulo, no IPH. Eu acho que isso mostra claramente essa diferença que nós temos e essa integração que nós podemos ter, né? O Brasil saindo dos seus nichos e abrindo os seus horizontes. Isso é fundamental. E esse plano, senhor diretor, Wilson e demais colegas, ele deve ser norteado por isso, para ajudar a sociedade a se enxergar melhor e tentar resolver os seus próprios problemas, né? Com essas parcerias que nós já colocamos. Então, muito nos honra, né, coordenar um programa que formou recentemente um aluno com 64 anos e que não tinha uma formação acadêmica de engenheiro civil, mas que tinha toda uma visão de uma comunidade que ele nasceu e se criou na Serra do Mar e tinha problemas. Esse homem, ele começou o Profiágua, andou, né, viajou toda semana do Rio de Janeiro de ônibus coletivo, né? E aí fez o Profiágua e terminou no prazo, mostrando que ele teve o quê? Ímpeto. Então, a gente está simplesmente isso, na minha concepção, mostrando que as pessoas têm esse valor e valorizando mais ainda isso. Entendeu? Isso é muito importante. Esse é o nosso ponto-chave, né? E que está se traduzindo muito em quê? Em trabalhos, em produtos, em pessoas que podem sair do seu determinada região, ir para uma outra região, pessoas que já estagiaram na Agência Nacional de Águas, pessoas que já foram para o exterior fazer parte do seu trabalho no exterior. Então, esse fomento, né, e essa integração, nós conseguimos realmente dar, estamos dando, né? Infelizmente, essa turma de 2020, devido à pandemia que você bem colocou no início, Irani, né, não foi possível, porque o nosso mestrado é uma prova única do Brasil inteiro, né? Mas nós pretendemos fazer isso já no começo do ano que vem, né? Se Deus quiser, quando a coisa estiver um pouco mais diminuta em termos de números, né? Para que a gente continue com esse nosso padrão de qualidade.
tanto só de entrada, não só de entrada, mas como também de produtos gerados, né? E muito nos orgulha, sinceramente, essa é a palavra, né? De estarmos participando de um projeto nacional como é esse. Muito obrigado. Eu respondi a sua pergunta, mas eu achei muito interessante e achei, inclusive, que ficaram alguns anzóis para a gente pescar a professora Ivanilde agora, numa próxima pergunta, porque como ela também participa do Prof. Água, né, e ela coordena ou participa do Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, eu acho que a gente tem uma oportunidade dela nos falar sobre essa experiência e de como essa experiência pode servir como uma referência para o estímulo e para a maior interação entre os pesquisadores e acadêmicos e o público em geral e o poder público e os comitês de bacia em particular. Professora, por favor, sinta-se pescada. Bom, poder falar também do Prof. Água. Eu vou aproveitar também um pouquinho depois para falar do curso de segurança de barragem, mas deixa um pouquinho para depois. A academia é uma paixão para a gente, né? Você vê quando o Jefferson fala, ele até fica iluminado, a gente fica iluminado, porque a academia para a gente é luz, né? E juntar a academia e o comitê, eu digo assim, olha, eu fiz doutorado fora do Brasil, mas o meu pós-doutorado é na Bacia do São Francisco. Não tem lugar melhor para se aprender tudo, desde a música, da poesia, de como fazer gestão de recursos hídricos, como brigar, né? Como eu já briguei dentro desse comitê, principalmente na época da transposição, acho que eu briguei até com você, Dani, nem sei. Mas é tudo dentro de uma briga boa, porque a gente está brigando pelo que a gente ama, né? A gente briga pela água, e quem que não ama a água? E ser professor de água, quando eu digo assim, fica mais gostoso, né? Porque se professor é bom, ainda mais você trabalhar com alunos que têm a mesma paixão por você. Eu tenho alunos que às vezes me acordam cedo para perguntar se tirar uma dúvida. Tem motivação, adoram o que fazem. E tenho alunos que já estão fazendo doutorado, que são professores também, que são minhas colegas, algumas estão assistindo, que são meus colegas. Então, isso é uma paixão. A gente fica assim, quando é que sai da universidade? Nunca, né? A gente volta novamente, porque a gente nunca quer sair. E aí, dentro do Comitê do São Francisco, a academia, dentro do Comitê do São Francisco, eu disse, não, vamos fazer um fórum, vamos dar mais força a isso que a gente já faz, vamos institucionalizar. E aí veio essa ideia de transformar, de fazer esse fórum, né? Juntar pesquisadores de todas as bacias, ou de todos os estados dentro da bacia. O São Francisco tem os 5 estados e mais o Distrito Federal, e aí nós temos a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de Pernambuco, a Universidade Rural de Pernambuco, a Universidade também do Recôncavo, a gente tem a UNB, a gente tem a Universidade Federal de Minas Gerais, temos a Univasp, que é quem coordena o fórum das instituições de pesquisa, ensino, e aí, assim, vamos começar agora a devolver para a sociedade aquilo que a gente vai construindo dentro da universidade e dentro do comitê também, né, que é a nossa escola. E aí veio a ideia dos simpósios. Veio o primeiro simpósio, que foi entre a divisa lá, Bahia e Pernambuco, nós conseguimos unir esses 2 estados, né, que é aquela divisão lá da ponte, mas a Univasp é a universidade que une esses 2. Então, a Univasp foi o espaço que nós fizemos o nosso primeiro fórum, foi muito interessante. Estamos agora, depois veio Aracaju, veio Sergipe, e agora seria Belo Horizonte se não fosse a pandemia. Estávamos todos muito tristes que pela pandemia ia ser difícil fazer, mas com a coragem a gente consegue superar os desafios. E aí resolvemos fazer este simpósio da Bacia do São Francisco, o 3º, totalmente em modo online. Já estamos com mais de 1.300 inscritos e a nossa inscrição fecha, vou até fazer uma propagandazinha aí, não sei se Jean pode colocar isso aí no chat, o folder do fórum. As inscrições fecham no dia 6 de dezembro. O fórum vai acontecer numa modalidade que não canse ninguém, a gente quer que todo mundo seja feliz, então vai acontecer em 2 semanas do mês de dezembro, a primeira semana do dia 7, a segunda semana do dia 14, muitos trabalhos inscritos sendo avaliados, e a experiência, né, que eu vejo assim, é uma experiência porque o nosso simpósio, ele liga a academia, mas ele olha o plano da bacia.
Por que ele olha o plano da bacia? Porque os nossos temas, os temas das mesas redondas, eu vou até dizer aqui um pouquinho, as 6 mesas redondas, olha que delícia. Governança e mobilidade social, isso são os 6 eixos do plano da bacia do Rio São Francisco. Governança e mobilidade, qualidade de água e saneamento, quantidade de água e usos múltiplos, sustentabilidade hídrica no semiárido, tá vendo, Alexandre? Biodiversidade, requalificação ambiental e uso da terra e segurança de barragens. Então, são 6 mesas redondas, são professores convidados para fazer essa mesa redonda, e tem muitos trabalhos que foram... E nós não estamos restringindo os trabalhos somente às universidades da bacia. Pode ser uma universidade qualquer do Profiágua, e eu pedi aos meus alunos do Profiágua que também apresentassem trabalhos, os trabalhos já estão sendo avaliados, e estamos aí numa fase de muita expectativa, né? De que esse fórum, um fórum diferente, quer dizer, o fórum não, esse simpósio vai ser diferente, e está sendo a comissão gerenciada lá, a comissão administrada lá, coordenada pela professora Silvia, da UFMG, e quem coordena o fórum é um professor da Univas, o professor Renato Garcia Rodrigues, e o fórum vai muito bem, e eu espero que essa experiência do Fórum do São Francisco sirva para outras bacias, e que essa experiência de incluir os temas do plano como um desafio de temas de artigos, de temas de material, de simpósio, e de motivação de pesquisas, e que una em debates, em mesas redondas, eu acho que essa experiência pode ser, é uma experiência boa, e é uma cópia boa, não é plágio, não. Vai servir para todas as universidades, e eu espero que todos sigam esse caminho, porque é um bom caminho a seguir. Ok, professora. Muito obrigado. E aí eu vou aproveitar que a senhora pegou o gancho do São Francisco, que corta o nosso semiárido de uma forma tão marcante. Vou primeiro dizer que eu nunca entrei em conflito com a senhora diretamente, mas eu adoraria, porque é sempre bom conflito, porque a gente aprende com os conflitos e sai melhor. Eu adoro os conflitos tanto quanto detesto os confrontos. Mas, Alexandre, aproveitando esse gancho do semiárido, e você tem uma experiência muito marcante, tem uma atuação muito forte na frente do programa Água Doce, né, que estabelece uma política pública permanente assim, de acesso à água de qualidade para consumo humano e que está focado no semiárido. Por favor, fale para a gente um pouco sobre essa alternativa de oferta d'água em favor das comunidades, desse conhecimento popular que está lá também, e como se faz essa compatibilização com o contexto sociocultural. A palavra é sua. Obrigado, Irani. Em primeiro lugar, o Água Doce, né, o programa Água Doce, como uma tecnologia social, né, ele nos proporcionou grandes experiências aqui que a gente pode compartilhar com todos vocês. Em primeiro lugar, o aprendizado, né? O aprendizado que a gente teve com essas pessoas, a gente que está atendendo, né, esses povoados isolados, essas comunidades rurais difusas, né, onde estão totalmente longe de qualquer tipo de serviço de saneamento, né, bem distante de centros urbanos. Então, esse era o nosso desafio, né, quando começamos, e nós levamos a academia para esses locais. Em primeiro lugar, era o desafio, como a gente estava levando aí uma tecnologia nova, um equipamento que naquele momento era assustador, né, o dessalinizador, e a gente queria implantar um modelo de gestão, né, que a comunidade incorporasse essa nova tecnologia e passasse a utilizar aquilo, mas fazendo uma gestão adequada, né? A gente queria capacitar essas comunidades e criar esse modelo de gestão apropriado ali às condições dessas comunidades. Numa parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, né? O Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas, fomos para campo, né? E
para grata satisfação nossa, quando a gente chegou nessas comunidades e começou a falar da importância de se economizar, do uso racional da água, a gente já viu que eles já tinham isso na prática diária, né? O sertanejo sabe muito bem dar valor a essa pouca água que ele tem disponível ali, né? E isso foi um aprendizado enorme para nós. Se uma das propostas do plano, desse novo plano, como eu assisti aqui em outros webinars, né, é chegar a essas comunidades, né, esses povos tradicionais, eu digo assim que a gente tem muito o que aprender com eles, né, principalmente quando se fala de uso racional de água, né. Mas, falando do água doce, então, como essa tecnologia social que trouxe essa possibilidade, esse serviço de saneamento, esse abastecimento de água de qualidade para essas populações, que isso realmente era a dificuldade, era a falta de acesso à água de qualidade. Várias tecnologias chegaram a essas populações. Eu quero fazer o testemunho aqui do que eu vi de perto, o impacto das cisternas que foram implantadas nessa região, né? Isso modificou demais a vida dessas pessoas, principalmente a vida das mulheres, da mulher sertaneja. O impacto foi enorme. Então, quando você chega então agora com a água de qualidade, você pode oferecer isso para eles, o impacto realmente, quando a gente fala em desenvolvimento regional, a gente fala em melhoria de qualidade de vida, isso é indescritível. E quando a gente fala em melhoria de saúde pública, né? A gente, infelizmente, não tem um estudo, a gente ainda quer buscar isso, um estudo de impacto, né, na saúde pública, mas os relatos das pequenas unidades de saúde, quando a gente está lá no campo, a gente ouve, né? E a diarreia acabou, as internações acabaram. Então, você poder levar água de qualidade, principalmente água de qualidade para essas populações, esse é o desafio, né? Esse é o desafio do programa Água Doce hoje, e que a gente vem tentando, de certa forma, atender e pretende, com certeza, ampliar isso, né? Mas a mensagem que eu deixo é essa do aprendizado que nós tivemos com esses povos tradicionais, com essas populações. Muito obrigado, Alexandre. Nós recebemos algumas perguntas aqui do público e agradeço e peço que continuem mandando. Tenho certeza que aquelas que nós não tivermos tempo de responder aqui, nós vamos endereçar aos debatedores para encaminhar respostas depois. Mas, vamos lá. Nós recebemos até agora aqui 5 perguntas, e tem uma pergunta, a primeira pergunta, que foi mandada pelo nosso colega José Luiz, do Ministério, um amigo, e que eu vou ler a pergunta aqui. Eu acho que ela tem um caráter mais geral. Então, eu vou pedir que depois, nas demais perguntas que são específicas, os debatedores, eu vou lembrá-los disso, e, por favor, abordem esse assunto que o José Luiz nos traz. A pergunta dele é: considerando que o tema de recursos hídricos é uma área interdisciplinar, e o papel da ciência, da tecnologia e da inovação são estratégias transversais a todas as áreas do conhecimento humano, qual seria o maior desafio para integrar essas diversas áreas e os esforços de ciência, tecnologia e inovação nos recursos hídricos dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos? Então, essa é uma pergunta mais geral, peço que vocês abordem. E aí eu já tenho uma pergunta específica para o professor Jefferson. Eu vou procurar manter a ordem das perguntas. Só um segundo, por favor. A pergunta número 4, a pergunta é o seguinte. Professor Jefferson, uma pergunta que veio da professora Karim von Burleck. Conhecendo o papel da participação das universidades nos sistemas de gestão de recursos hídricos em diversos países do mundo, para o impulsionamento das novas soluções, pergunto quais as estratégias que poderão ser previstas no PNRH
para aumentar a participação da academia nos comitês de bacia hidrográfica. E acoplado a essa pergunta, por conta da similaridade do tema, eu pergunto, uma pergunta que veio do Rodrigo Saldanha, como o novo plano poderá fomentar a abertura de chamadas para pesquisas sobre recursos hídricos pelo CNPq e por outras agências. Professor, por favor, a palavra é sua. Então, muito boa pergunta, agradeço a professora Karim, né, e agradeço também ao outro colega pela pergunta, e elas se casam muito bem. Né? Indo também ao encontro da primeira pergunta que você me fez, Irani, né, é simplesmente você desarmar, tá? Eu não posso querer integrar achando que eu sou melhor que você, nem que você é melhor do que a minha pessoa. Se nós desarmarmos tudo isso, né, eu sempre falo que para recursos hídricos nós temos uma tríade, né, que é a quantidade, a qualidade, que agora se insere junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e a questão também de uma coisa que nós não observamos muitas vezes, que é o uso e ocupação desse solo. Né? Nós temos que realmente preservar, fazer um uso compatível desse solo com tudo que nós temos, se quisermos ter quantidade e qualidade de água a contento para levar para a população. Eu só vou ver aqui a pergunta. Então, a estratégia que seria prevista para o Plano Nacional de Recursos Hídricos para aumentar a participação da academia nos comitês. Bem, essa participação, minha cara professora, ela já está sendo feita na hora que eu integro pessoas que estão não só na academia, né, como docentes, como é o caso da professora Ivanilde, mas também esses alunos que estão chegando. Né? Nós temos hoje presentes de alunos do Profiágua, além de docentes, né, em mais de 30, exatamente 33 bacias, 33 comitês de bacia. Pensem um pouco que essas pessoas levando e conversando com as secretarias do Estado, né, conversando com o MDR, desenvolvendo situações para que se resolvam os problemas na ponta, que é o problema do comitê. Certo? Não sou eu na academia, né, não é o Alexandre, né? O Alexandre sabe mais do que eu, porque o Alexandre foi lá. Eu também fui em Sumé, Alexandre. Eu também vi como é que é a situação. Né? Eu sou nordestino, né, embora esteja em São Paulo, eu já carreguei água. Né? Então, essas situações é que vão tornar, né, uma integração maior. Só que a gente tem que parar um pouco, né? Eu acho que essa é fundamental, do arroubo, né? Não, eu sei absolutamente tudo. Não, nós não sabemos absolutamente nada. Nós temos que descobrir, nós temos que nos reinventar. Né? Então, a academia ela tem que se desnudar dessa situação, né? E está se desnudando. Eu falo isso para a professora. Né? Muitos dos nossos alunos que eram simplesmente participantes, mas não efetivos dos comitês de bacia, hoje estão em câmaras técnicas desses comitês. Podem realmente e efetivamente ajudar a construir os planos, melhorar os planos que estão sendo melhorados nos estados. Né? Por que não? Tá? Então, esse é um ponto. Né? E, com relação a essa integração, né, acho que foi o Luiz que perguntou, né, Luiz? Luiz, essa integração é muito difícil, Luiz. Eu sempre tenho um ditado, né, que fala o seguinte: todo mundo quer ser dono de um feudo de pé de coco. É horrível, mas é verdade. Então, eu tenho esse conhecimento. Não, a gente tem que dividir o conhecimento, abrir. Né? Eu acho ótimo, por exemplo, o que a gente faz hoje dentro da academia, que é o quê? Os livros, né, e toda a publicação, ser tudo disponibilizado em e-book free. Então, uma pessoa que está lá no Amapá pode ter o mesmo conhecimento, se ela procurar, se ela tiver acesso à internet, de uma pessoa que está no Rio Grande do Sul ou que está em Brasília. Então, isso é muito importante, na minha concepção. Eu não sei se eu respondi a contento, mas eu acho que a gente mostra aqui que a academia pode ter um papel fundamental nessa construção, se os atores, né, dessa academia também quiserem fazê-lo, porque eu acho que estão querendo muito. Tá? Muito obrigado, professor Jefferson. Eu acho que a professora Ivanilde também pode contribuir nesse assunto.
E aí eu já emendo até uma pergunta que chegou da Rita Braga, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, e do Prof. Água lá da UFBA, vocês devem se conhecer, né? Como integrar a academia, os órgãos gestores e os comitês de bacia para fazer uma gestão de recursos hídricos efetiva e tirar o plano do papel. Acho que nós estamos ainda no desafio de colocar o plano no papel, mas eu acho que a ideia é que ele não se torne apenas papel, mas letra viva, né? Então, por favor, professora, lembre-se da pergunta do José Luiz sobre a transversalidade dos assuntos. Eu vou responder a Rita, e a pergunta de José Luiz também na linha da pergunta de Rita, né? Ele coloca o maior desafio. Esse desafio é o desafio que eu não sei se ele é desafio mesmo. É a integração. Será que a gente tem um desafio da integração? Eu acho que nós somos um país que tem uma integração. Talvez o que a gente precise é até qualificar mais essa integração, eu não sei. Nós temos um grande desafio que é de governança nesse país, né? de participação, de que as pessoas... Jefferson fala desarmar. Gente, as pessoas, se entrarem num comitê, como Rita, que é presidente de um, né? Ela é aluna de curso, daqui a pouco ela está defendendo, e ela também é presidente de um comitê. Então, ela já fez isso, né? Ela já saiu do terreno do comitê, ou ela trouxe a academia para dentro do terreno do comitê, né? Então, o desarmar é trazer outros colegas para dizer, olha para cá, olha, veja, ela já fez isso também, né? Porque Rita trouxe outro colega para dentro, para a dissertação dele está em cima do Rio de Contas. E eu acho que quando a gente vai buscando e vai trazendo os outros, vai acolhendo, a integração está aí. Nós somos um país que tem essa característica acolhedora, e eu acho que não existe, de fato, uma barreira para a integração. O que existe é a vontade de cada um de nós. De forma, ninguém impede que o outro entre num comitê, ninguém impede que alguém participe de uma elaboração de um plano. Talvez seja mais difícil, como você fala, Irani. A implementação tem outras forças, né? A implementação tem as forças políticas, tem um país... quando a gente fala da dupla dominialidade, isso. Eu vivo dentro de um comitê que é país, né? Eu vivo de um comitê que tem característica de bacia de rio transfronteiriço. É como se eu estivesse vivendo um Danúbio ou um outro rio, assim, que é aquela dificuldade. Mas a gente tem uma facilidade que é a língua, o idioma, a música, né? Então, eu acho que quando a gente está dentro de um comitê, a gente não percebe essa dificuldade de estar ali com o representante do Ministério de Ciências de um Ministério de Minas e Energia. A gente não tem dificuldade de estar discutindo com a Chesf. Aliás, a Chesf me alimenta minhas pesquisas. É preciso viver, é preciso entrar no comitê, é preciso vivenciar. E aí a gente percebe que talvez a gente de fora, por não conhecer, a gente acha que o desafio é muito grande da integração. A integração está na nossa vontade. Se a gente disser assim, vou fazer agora, eu vou participar, eu quero participar. E eu acho que a academia tem muito a oferecer, como eu já disse desde o início, tem demais. Nós temos uma forma de estudo, nós temos uma metodologia para estudo, e tudo isso eu acho que ajuda também na elaboração do plano, ajuda, talvez não ajude a tirar ele da gaveta, né? E eu espero que não fique numa gaveta, porque hoje não existe mais papel também, né? Ele vai estar na nuvem, e aí fica mais fácil que todo mundo baixe no celular e veja, e procure entender o que é um plano de recursos hídricos. Talvez começar por um plano da sua própria bacia. Aí você vê que o plano da sua bacia, Rita, que você certamente se envolveu muito, porque sendo presidente não tem como não se envolver, aí você vai ver o gostoso de ver um plano no nível maior, no nível macro, no nível nacional, de conhecer outras realidades, que não é a realidade da bacia do Rio de Contas, é a realidade de uma bacia amazônica, é a realidade de uma bacia que está lá no sul do país. Eu acho que isso é muito gostoso de vivenciar, e eu acho que a gente tem que dar um passo. Dê o passo e vai lá. O desafio é esse, o desafio é a gente buscar o outro e buscar desarmadamente, porque você vai ser sempre muito bem acolhida no plano nacional, como você também está lá, muito bem acolhida no plano da bacia do Rio de Contas. E o desafio é esse, o desafio é da integração, Luiz. O desafio é
de a gente integrar todos os órgãos, todas as instituições numa boa governança, numa participação boa, né? Numa participação legal. Muito obrigado, professora. Até mesmo porque a senhora colocou o novo plano na nuvem, e se ele está na nuvem, ele vai chover. Então, agora, deixa eu passar aqui uma pergunta, duas perguntas aqui para o nosso colega Alexandre, né? Alexandre, uma primeira pergunta do Anderson Bezerra, nosso colega também, que ele pergunta assim: qual o maior desafio para o Brasil no esforço de alavancar a tecnologia de filtração por membranas nas estações de tratamento de água em todo o país? E os custos ainda são uma barreira? Essa é uma primeira pergunta. Bom, Irani, Irani, parece que a sua tela ficou... Teve um problema no retorno, tá ok? Pode responder a primeira pergunta, então? Bom, pode. Eu posso já te passar uma segunda pergunta e você já completa? Pois não. Por favor. A senhora Débora Rios, né, assessora de inovação da COGER, ela nos pergunta o seguinte: os órgãos de recursos hídricos no semiárido precisam ter um canal com as universidades e as agências de fomento para conseguir resolver com inovação os seus problemas severos. Existe algum programa que abranja essa demanda atualmente? Lembre-se da pergunta do Zé Luiz também, por favor. Bom, então, primeiramente, em relação à pergunta do Zé Luiz, eu só quero ratificar aqui o que a professora Ivonilde disse, né? Eu acho que não existe desafio. Se há um desafio, é manter essa forma democrática da gente estar tratando, da gente estar construindo esse novo plano, e isso a gente vai fazer mantendo os instrumentos, principalmente o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, as suas câmaras técnicas, né, abertas aí para a gente estar como os espaços onde a gente vai estar discutindo isso. Então, eu simplesmente acho também que não existe desafio, existe realmente esse problema de governança que a gente tem que superar. Em relação à pergunta do colega Anderson, né, existe uma barreira muito grande ainda no Brasil, principalmente para a tecnologia de membranas. Esse tema ele ganhou uma importância maior agora, a partir de 2019, né, o tema da dessalinização, ganhou as manchetes de notícias, noticiários, muito se falando essa tecnologia que criada em Israel, desenvolvida em Israel, mas na verdade é uma tecnologia que já vem sendo usada há muito tempo, e o que a gente vê no Brasil, muitas vezes, as pessoas que criticam muito a tecnologia, é a utilização de estudos e números, de publicações ainda da década de 70, né? A grande crítica à tecnologia de membranas hoje é o consumo energético para você produzir água, né? Quando a gente fala de dessalinização e reuso, né? Utilizar a membrana. Então, essa tecnologia evoluiu enormemente, né? Hoje, é uma fração, o consumo energético hoje, nós temos equipamentos recuperadores de energia que são instalados ao longo do sistema de dessalinização, que permite uma economia enorme. Então, só para citar aqui, né, a última grande usina de dessalinização que vai ser inaugurada agora em Dubai, ela está com o custo do metro cúbico da água do mar dessalinizada, está saindo a 0,3 centavos de dólar, 30 centavos de dólar. Tá? Mesmo com impostos e tudo mais, é uma água um valor bem inferior a essa água que nós estamos, que a concessionária está oferecendo para nós aqui por meio do tratamento convencional. Então, o nosso desafio hoje é demonstrar que essas tecnologias, o custo não é elevado, elas estão prontas para ser utilizadas, já são utilizadas em larga escala no resto do mundo, né? E o Brasil ainda não reconheceu isso. A gente nota realmente no dia a dia
que parece que o problema da escassez é sazonal, né? Parece que a água no Brasil não é um problema, não existe escassez, né? Então, e essas tecnologias, Irani, as pessoas têm que entender que elas vêm se somar ao tratamento convencional, às demais tecnologias, para diversificar realmente essa matriz hídrica, né? Essas tecnologias, exemplo do que a Espanha mesmo faz, né? Ela tem usinas de dessalinização implantadas que são ligadas apenas no momento de extrema escassez, né? É uma água que tem um valor diferenciado, lógico, né? Mas que no momento de escassez ela vem fazer toda a diferença se somar aos demais mananciais para poder garantir principalmente a segurança hídrica. A gente tem que pensar também nessas dimensões da segurança hídrica, na questão da produção, na questão econômica, não só na questão do abastecimento da população. Então, por último aí, a Débora, né, respondendo a pergunta da Débora, eu queria deixar claro que a academia hoje, né, os institutos de pesquisa já oferecem uma série de tecnologias desenvolvidas especificamente para o semiárido, né, para convivência com o semiárido, né, na zona rural, e é algo assim, espetacular. Nós temos aí a parceria histórica com a Embrapa, né? O Água Doce, na verdade, foi desenvolvido pela Embrapa. Então, existe uma gama enorme de espécies que foram estudadas pela Embrapa que estão disponíveis hoje para serem irrigadas com essas águas salobras, né? Esses poços que possuem águas salobras, a gente pode utilizar essas águas para irrigar essas espécies que são adaptadas ou que foram adaptadas às águas salobras. Então, nós temos aí o Japalma forrageira, que no momento dessa crise de 2014, 2015, salvou muitos rebanhos aí no semiárido. Nós temos hoje a própria quinoa, né, que foi desenvolvida também, a Embrapa já está fazendo essa adaptação da quinoa, que é uma planta que pode aí trazer uma geração de renda enorme para essas pequenas, para essas comunidades rurais, né, onde a gente implantou esses sistemas de dessalinização, e pode utilizar a irrigação dessas águas salobras para produzir todas essas espécies que foram adaptadas. Nós temos aí o Instituto Nacional do Semiárido, com várias pesquisas, já várias tecnologias prontas para serem aplicadas, né? E nós temos o Instituto Federal do Ceará, né, que está se propondo, o IPA, em Pernambuco, o Instituto de Pesquisas Agropecuárias lá, desenvolveu aí o cultivo do camarão nessas águas salobras interiores aí. Então, existe uma série de tecnologias disponibilizadas. A Débora perguntou se existe já um canal, né? Não, pelo menos eu não conheço um canal especificamente que cuide disso, mas eu acho assim que os órgãos públicos, as políticas públicas, antes de se fazer o investimento, é preciso conhecer todo esse leque de possibilidade, de tecnologias novas que foram disponibilizadas pela academia, estão prontas para serem aplicadas, né? E para gerar renda, para melhorar as condições de vida e para levar o desenvolvimento a essas comunidades rurais aí do semiárido. Muito obrigado, Alexandre. Eu tomei um puxão de orelha aqui do Rodrigo Saldanha, porque eu não cobrei a resposta da pergunta dele do professor Jefferson. Então, eu vou pedir para o professor Jefferson rapidamente fazer um arremate aqui sobre essa pergunta, e depois nós temos mais algumas perguntas que eu estou condensando aqui para que a gente possa fazer uma rodada com todos os debatedores, respondendo-as todas de uma vez. Por favor, professor. Bem, realmente eu peço desculpas ao Rodrigo Saldanha, né, porque eu não respondi a pergunta dele. Rodrigo, se você se refere ao CTI, que parou há muito tempo atrás, né, eu vou falar de uma resolução, a Resolução 57, de 16 de dezembro de 2010, né, que ela tratava exatamente disso. Se você puder olhar nesse livrinho que está também na nuvem, tá? Você vai ter aí um impacto muito grande, né? Tudo que a academia e que as secretarias de Estado buscaram. Mas hoje, eu te digo, Rodrigo e demais colegas que estão nos acompanhando, a ANA já tende, né, já está colocando isso na prorrogação do Profiágua
e implementando cursos, implementando situações onde você vai ter já para 2021 essa questão financeira. E, principalmente, acho que todo mundo que está aqui, tanto eu, professora Ivanilde, como também o Alexandre, como o próprio diretor Wilson, né, temos que pensar na água e no recurso hídrico como uma política do Estado. E é isso que o plano vai ter. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, pensando nos recursos hídricos como uma política do Estado nacional, né, que é até 2040. Não é isso, Alexandre? Não é isso, colegas? Então, essa é a preocupação maior, né? E, obviamente, esses recursos estarão presentes, pelo menos diretrizes ou diretivas, para que a gente consiga realmente fomentar pesquisas que estejam no anseio da sociedade. Muito obrigado, professor. Aos três debatedores, bom, nós estamos já nos aproximando um pouco do final, então eu vou procurar condensar aqui as duas perguntas que restaram aqui, e mais uma reflexão minha sobre isso. Vou pedir que vocês respondam rapidamente, para que a gente tenha, ao final, ainda tempo de vocês darem uma palavra final curta antes do nosso encerramento. O José Luiz mandou uma nova pergunta a respeito de como a ciência e a tecnologia, com a sua característica de interações nas distintas áreas de conhecimento e diante das dimensões da água para cada ocorrência, circulação, distribuição, pode orientar a boa governança. É a questão da transversalidade da ciência e tecnologia. O João Climaci, ele pergunta, deixa eu só localizar aqui, o João Climaci, desculpa, perdi a minha tela aqui, só um segundo. João Climaci pergunta sobre as possibilidades das ciências sociais e políticas no fortalecimento institucional do plano. E aí eu vou emendar para vocês fazerem uma reflexão, que nós temos uma Câmara Técnica que trata de educação e de inovação também no CNRH, e estamos falando desse contexto de ciência e tecnologia também nessa Câmara. Aí eu peço uma reflexão de vocês a respeito do papel que a educação pode fazer nessa interação e também sobre a inovação que não é a inovação tecnológica, mas pode ser a inovação de gestão, pode ser a inovação de comunicação, pode ser outras inovações. Então, por favor, professor Jefferson. Eu acho que esse João Climaci é o João Clímaco, né? Salvo engano meu, porque é exatamente uma pergunta bem direcionada na área dele, que é a área de sociais. João, você, não sei se você sabe, você está no Prof. Água também, lá em Itabira, né, na Unifei. A gente já tem hoje, dentro do nosso quadro de docentes e de discentes, 22% nas ciências humanas. Então, a gente já está fazendo essa mudança. Tá? Essa mudança não vai ser feita, ela já está em curso. Né? Existem pessoas hoje que estão tratando, o professor Ivanilde sabe, tratando de uma forma totalmente diferenciada e trazendo essa resposta também. Né? Então, eu acredito muito nisso, fortemente nisso. A educação, a gente está inserindo tudo isso também, se for possível, dentro do plano nacional de ensino básico para as crianças. Essa questão da água, essa questão dos recursos hídricos, né? Mostrando dessa importância para todos. Então, isso já está sendo feito ao longo e para e passo com os nossos docentes e alunos. Eu acredito que isso também vai estar muito bem inserido, né, dentro do nosso Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ok. Professora Ivonilde, por favor. Clímaco, realmente, a questão das ciências sociais, né, principalmente as ciências políticas, eu acho que esse é um tema que a gente precisaria explorar. Quando a gente fala conflito de água, eu tenho uma amiga, uma colega, que eu fico pedindo venha participar do Prof. Água comigo, porque eu sinto muita falta dessa discussão na base, né? Da discussão da sociedade, de como é que ela se expressa, de como é que ela sente
Porque quando a gente fala de conflito de uso de água, a gente não quer falar só de balanço hídrico, né? A gente precisa de diferentes perspectivas, de diferentes compreensões, diferentes culturas. E às vezes a gente pensa que está falando para pessoas que todas têm o mesmo, como se estivéssemos aqui no webinar, estamos falando como todo mundo entende nossa linguagem. Será que a gente fala a mesma língua nesse país? Será que a gente sente da mesma forma? Será que a nossa sociedade é a mesma quando a gente está se referindo de camadas sociais diferentes desse país? Alguns que têm pouquíssimo, não têm acesso a nada, ou têm acesso a muito pouco. E isso faz também eles entender o mundo de uma forma diferente, com expectativas diferentes. Então, eu acho que as ciências sociais trazem uma contribuição enorme para essa discussão do conflito, da governança. Eu, uma vez, estive participando com o professor Pedro Jacob, vou ter que falar bem rápido sobre isso, de um evento que envolvia várias universidades do Brasil e de fora, que falava de Govágua, né? Governança da água. E aí eu me senti uma vez num mundo que só tinha sociólogos em volta de mim. Eu dizia, o que é que eles estão falando? Eu não conseguia entender, eu sou engenheira civil. Eu entendo de água, entendo de modelos hidrológicos. E foi onde eu tive a oportunidade de aprender muito. Principalmente entender que as ciências políticas, elas estão também, e elas precisam estar dentro do plano. E eu acredito que, se a gente tem boa vontade de olhar esse aspecto, a gente vai conseguir trazer isso para dentro do plano. É necessário, principalmente quando a gente fala de conflito de uso de água. Muito obrigado, professor. Alexandre, por favor. Bom, eu não sou da academia, mas concordo plenamente com o que o professor Ivonilde colocou, e eu trago aqui a experiência, que eu já citei aqui, né, quando nós levamos a academia, o Laboratório de Ciências Sociais da UFCG para campo, quando a gente tinha esse desafio, né, de criar um modelo de gestão para essas estações de tratamento de água, esses sistemas de dessalinização que foram implantados, foi de extrema importância, e eu também, como engenheiro civil, aprendi muito com esses sociólogos, aprendi muito com essas pessoas das ciências sociais, né? E o trabalho deles realmente deu frutos maravilhosos. Nós conseguimos, aqui já entrando na terceira pergunta, a questão da inovação em matéria de gestão, né? Então, compartilho com vocês também a experiência do programa Equador, que é a criação desse modelo da chamada gestão compartilhada, né? Havia o desafio de manter vivos esses sistemas, essas unidades de tratamento de água, e essa gestão compartilhada funcionou e vem funcionando bem, né? A gente consegue envolver tanto a comunidade, como o governo municipal, o governo estadual e o governo federal na manutenção, na operação diária desses sistemas. Então, esse é um modelo desenvolvido pela academia e que mostrou um resultado excelente, principalmente quando se refere na solução dos conflitos. Como muito bem colocou a professora Ivonilde, o maior desafio aí, quando a gente fala em gestão da água, é resolver os conflitos, né? Principalmente quando a gente está falando de escassez, né? E onde a água muitas vezes se torna aí uma mercadoria, algo que é utilizado muitas vezes para pretensões políticas, né? E para submeter as populações dessas localidades. E a gente conseguiu enfrentar tudo isso graças a esse modelo de gestão, a gestão compartilhada dos sistemas, desenvolvido pela academia. Essa é a contribuição que eu posso trazer aqui em matéria de inovação nessa área, né? Muito obrigado, Alexandre. Olha, nós estamos assim batendo na trave do tempo, então eu vou pedir que, por manter a ordem que a gente está, vou pedir que cada um dos debatedores façam um rápido encerramento, 1 minuto e meio no máximo, por favor. Então, por favor, professor Jefferson. Bem, mais uma vez eu estou com muita alegria aqui, né? Porque, como uma pessoa citou no chat para mim, é muito bom falar depois do que você gosta, né? Nada melhor do que você fazer o que você gosta, porque você gosta do que você faz, né? Então, todos nós não somos neófitos aqui. Estamos há muito tempo trabalhando com água, né? E sabemos dessa importância da água.
nesse país e principalmente para as pessoas. Né? Juntar a academia, juntar o poder público, juntar a sociedade, os comitês, é muito importante, e essa participação e essa integração é o mantra, né? Nós temos que ter. Integrar, quebrar barreiras, se caso ocorram, né? E para melhorar essa sociedade, né? Para que nenhum brasileiro fique sem água, para que todos nós tenhamos uma vida digna, com qualidade. Eu acho que isso é fundamental. A academia faz parte disso, né? E nós somos escolas públicas, né? E temos que dar esse retorno a esse país. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente aos meus colegas aí, ao Alexandre, né? Que eu já conhecia de uma certa data, a você, Irani, que eu conheci agora, né? Mais recentemente, a Ivonildo também, que eu conheço de uma certa data, não vou citar essas datas que seriam deselegantes, mas agradecer às pessoas que estão participando junto conosco, mais de 100 pessoas, e isso é importante, né? Unir, congregar. Eu agradeço muito a vocês. Cuidem-se bem. Professor Ivonilde, por favor. O tempo é curtinho, né? Então, no tempo curtinho, eu vou agradecer. Agradecer a oportunidade desse bate-papo, desse webinar, que foi super agradável. E só venho a reforçar que a água nos une, né? A água nos une. Ela não nos separa. Ela nos une. Obrigada. Muito obrigado. Que rápido. Alexandre, por favor. É só deixar o agradecimento, tá, Ireli, aqui, parabenizar, né, os idealizadores desse espaço aqui de discussão, dessa construção do novo plano, poder abrir espaço para diferentes segmentos estarem aqui se manifestando. Espero poder ter contribuído, né, com a experiência na execução aqui do programa Água Doce e me colocar à disposição de todos aqui no MDR. Né? A gente vai tentar depois responder as demais perguntas aí que ficaram, talvez tenham ficado sem resposta, com calma, mas a gente se coloca à disposição de todos para esclarecer qualquer dúvida maior. Muito obrigado. Boa noite a todos. Viu? Muito obrigado, Alexandre. Bom, os organizadores disseram que eu podia encerrar com uma poesia, antes de fazer os avisos finais. Eu não vou encerrar com uma poesia, mas eu vou fazer vou ler um parágrafo de um livro que é um livro de ficção científica que se chama Duna, este livro aqui, um catatal. E ele se passa num planeta muito seco, tão seco que as pessoas precisam usar uma roupa que é feita das membranas que o Alexandre trabalha. Foi uma inovação tecnológica que foi construída naquele planeta para que as pessoas conseguissem beber a própria água do corpo, o extremo do reuso. Esse livro ele foi escrito na virada da década de 50 para 70, antes da Comissão Brundtland, antes de muitas coisas que a gente construiu, foram alicerces das nossas construções. E eu selecionei um parágrafo curto aqui, em que o autor faz a seguinte questão, sobre profecia e presciência. Como é possível colocá-las à prova diante de perguntas sem respostas? Pense nisso. Quanto se deve à verdadeira previsão e quanto se deve ao profeta, que vai modelando o futuro para ele se encaixar na profecia? Será que o profeta vê o futuro? Ou será que ele enxerga uma linha, uma falha, uma rachadura que ele possa partir com palavras e decisões para construir esse futuro? Eu acho que esse é o convite do PNRH, que nós sejamos profetas do nosso próprio futuro, que a gente construa o nosso próprio futuro. Então, com isso eu vou passar aqui as palavras finais, né? Então eu digo às pessoas que tiverem interesse em obter o certificado de participação neste webinar, eu informo que basta clicar o link que foi disponibilizado no chat e se inscrever e responder um breve questionário. São, se não me engano, 3 perguntas.
Os webinars de capacitação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA, ocorrem todas as quintas-feiras, às 17 horas. O evento de hoje foi o segundo de uma série que está discutindo o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, como resultado de uma parceria da ANA e do MDR. O primeiro dessa série foi sobre participação, capacitação e educação ambiental no novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, e o vídeo desse evento, assim como de todos os demais da série sobre o PNRH, em breve estará disponível junto com os demais webinars de capacitação da ANA. O próximo evento dessa série sobre o PNRH será na quinta-feira, dia 5 de novembro, discutindo a relação entre o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos e os planos estaduais de recursos hídricos. Por fim, eu gostaria de agradecer do coração aos debatedores. Muito obrigado, professor Jefferson, muito obrigado, professor Ivonilde, muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer, principalmente porque eu aprendi. Eu também gostaria de agradecer com todo carinho a equipe de suporte, que trabalhou intensamente nos bastidores aqui desse evento. Muito obrigado, Renata Maranhão, muito obrigado, Viviane Mello, muito obrigado, Jean Carvalho, e muito obrigado, Adriana Lustosa, que é a coordenadora de planos de recursos hídricos do MDR. E, por fim, eu agradeço a cada pessoa que acompanhou esse debate e convido-as ao evento da próxima semana. Muito boa noite e até breve.